Evangelho do dia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, de que adianta a um homem ganhar o mundo inteiro se perde e se destrói a si mesmo? Palavras do Santo Padre. Também hoje, há a tentação de querer sempre seguir um Cristo sem cruz, aliás, de ensinar a Deus a estrada certa. Mas Jesus recorda-nos que o seu caminho é o do amor, e não há amor verdadeiro sem o sacrifício de si mesmo. Somos chamados a não nos deixarmos absorver pela visão deste mundo, mas a estar cada vez mais cientes da necessidade e da fadiga para nós cristãos de caminhar contra a corrente e em subida. Jesus contempla a sua proposta com palavras que exprimem uma grande sabedoria sempre válida, porque desafiam a mentalidade e os comportamentos egocêntricos. Ele exorta: aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que tiver sacrificado a sua vida por minha causa, recobrá-la-á. Neste paradoxo está contida a regra de ouro que Deus inscreveu na natureza humana criada em Cristo, a regra que só o amor dá sentido e felicidade à vida. Santos do dia. São Policarpo, bispo de Esmirna e mártir. Nasceu no ano 69, 70 de pais cristãos. Aprendeu dos apóstolos os ensinamentos de Cristo, tornando-se discípulo de João. Narram Ireneu, seu aluno e mais tarde bispo de Lyon, e o historiador Eusébio de Cesareia. Policarpo não somente foi educado pelos apóstolos e viveu com muitos daqueles que haviam visto o Senhor, mas foi também dos apóstolos que se estabeleceram na Ásia como bispo da igreja de Esmirna. É de um tal de Marcião, testemunha ocular de seu martírio, o Martyrium Policarpi, considerado por muitos o mais antigo e autêntico dos Atos dos Mártires. Trata-se da primeira obra na qual é definido o mártir que morrer por causa da fé. Durante o seu longo episcopado, Policarpo distinguiu-se pelo zelo em conservar fielmente a doutrina dos apóstolos ao difundir o evangelho entre os pagãos e em combater as heresias. Ireneu o define como pregador paciente e amável e destaca sua grande solicitude pelas viúvas e pelos escravos. Em 107 Policarpo acolhe em Esmirna Inácio de Antioquia, de passagem e sob escolta, em direção a Roma para ser julgado. Célebres as 7 cartas que Inácio endereçou às igrejas ao longo de seu caminho. As primeiras 4 partem justamente de Esmirna. De Troade depois escreve aos fiéis de Esmirna e ao seu bispo Policarpo, encarregando-o de transmitir à igreja de Antioquia a sua última recordação e descrevendo-o um bom pastor e combatente pela causa de Cristo. E é a Policarpo que os filipenses pedem para recolher as cartas de Inácio. O bispo de Esmirna envia a eles o que foi pedido, junto a uma carta sua, para exortá-los a servir a Deus no temor, a crerem nele, a esperar na ressurreição, a caminhar no caminho da justiça, tendo sempre diante dos olhos o exemplo dos mártires e principalmente de Inácio. Também a epístola aos Filipenses de Policarpo é bastante conhecida. Chegada aos nossos dias, é importante em particular pelas notícias históricas que dela se podem tirar e pelos dogmas sobre o credo que são recordados. Por volta do final de 154, Policarpo parte para Roma, como representante dos cristãos da Ásia Menor, para tratar com o Papa Aniceto sobre diversas questões, e principalmente sobre a data da Páscoa. Nas igrejas orientais era celebrada no dia 14 do mês judaico de Nisan, enquanto na capital do Império no domingo sucessivo. Não se chega a um acordo, mas as relações entre as igrejas permanecem amigáveis. Sob o imperador Antonino Pio desencadeiam perseguições também em Esmirna. Policarpo é preso. Os atos de seu martírio narram que, levado diante do procônsul, ele procurou persuadi-lo a renegar, dizendo: pensa na tua idade, muda de pensamento, jura e eu te liberto. Amaldiçoe Cristo. Policarpo responde: por 86 anos eu o servi e não me fez mal algum. Como então poderia blasfemar contra meu rei e meu salvador? Ouçam claramente. Eu sou cristão. Foi decidido que seria queimado, mas permanece ileso e é morto pela espada.
Policarpo, que com aqueles de Filadélfia foi o 12º a sofrer o martírio em Esmirna. O beato Policarpo testemunhou o 2º dia de Santico, o 7º dia antes das calendas de março, do grande sábado, na hora 8ª. Foi preso por Herodes, pontífice de Trali, durante o proconsulado de Statius Quadratus, Rei eterno nosso Senhor Jesus Cristo. Santa Josefina Vanini, Virgem. Cuidem dos pobres enfermos com o mesmo amor de uma mãe amorosa que cuida do seu único filho doente. A chamada do Senhor irrompeu bem cedo na vida de Judite. Este foi o nome que recebeu de seus pais, mas a resposta do seu sim ao esposo foi bem mais difícil que o previsto. Tanto é verdade que teve que sofrer muito antes de realizar seu sonho, receber finalmente o véu religioso. O Senhor, quase sempre, prepara as almas mais fortes para segui-lo no caminho do sofrimento. Assim também aconteceu com Judite, que ao ficar órfã dos pais, aos 4 anos de idade, viveu para sempre separada dos seus 2 irmãozinhos. De certa forma, foi assim que ela disse seu primeiro sim, aceitando viver entre as órfãs do orfanato Torlonia, em Roma, dirigido pelas Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo. Ali sua vocação amadureceu logo, porém, não encontrava um instituto onde desabrochar. Durante o noviciado com as mesmas religiosas, foi transferida várias vezes e, enfim, demitida definitivamente por questão de saúde. Voltando a Roma para visitar sua tia e depois em Nápoles, onde trabalhou como professora de jardim de infância, Judite continuava inquieta, pois sabia que não era aquele seu caminho. Em 1891, participou de um curso de exercícios espirituais para jovens senhoras, junto às irmãs de Nossa Senhora do Cenáculo, em Roma, onde conheceu o sacerdote camiliano, Padre Luís de Tesa, chamado, no último momento, para substituir o pregador. No final do retiro espiritual, Judite foi ter com o Padre Tesa e lhe contou a sua história. O sacerdote, que era procurador-geral, encarregado de restaurar a vida das terciárias camilianas, compreendeu os desígnios divinos de Judite e lhe convidou a fazer parte deste projeto. Judite refletiu, mas, depois aceitou dizendo: "Eis-me aqui à sua disposição. Não sou capaz de fazer nada, mas confio em Deus." Em 2 de fevereiro de 1892, a nova comunidade começou a se formar com uma cerimônia, que se realizou na sala onde São Camilo de Leles havia falecido, transformada em capela. O novo instituto teve início com Judite e outras 2 jovens, que o Padre Tesa havia formado, com a imposição do escapulário cruzado. 3 anos depois, Judite, que recebeu o nome de Irmã Josefina, tornou-se superiora geral. No entanto, o novo instituto precisava da aprovação definitiva da autoridade eclesiástica. O Papa Leão XIII a rejeitou 2 vezes, exigindo que a nova família se afastasse de Roma e se tornasse pia associação. Entretanto, outra aprovação estava à espreita. Circulavam boatos difamatórios sobre a conduta do Padre Tesa, que até foi proibido de entrar em contato com as irmãs. Decepcionado com a situação, em total obediência partiu em 1900 para o Peru, de onde não voltou mais, deixando Madre Josefina sozinha, que nunca desanimou. Em 1911, quando Josefina Vanini faleceu, as camilianas já contavam 156 religiosas professas e 16 casas religiosas entre a Europa e a América. A principal herança que a fundadora, beatificada por São João Paulo II, em 1994, deixou às suas irmãs foi a pura e simples assistência física e espiritual aos enfermos, tanto a domicílio como em hospitais, leprosários e asilos, centros de reabilitação europeus e em terras de missão. Precisamente como Jesus queria. Oração. Ó Deus, que na vida dos santos manifestais a vossa misericórdia e ternura pela humanidade, concedei-nos, pela intercessão de Santa Josefina Vanini, nos deixar tocar por vosso amor paterno, para sermos no mundo bons samaritanos para com os sofredores. Amém.